pessoa e pode ser apenas manias ou coisas banais. Não tô falando que é o caso do Michael Jackson, mas será mesmo que vale a pena você abandonar toda a obra criativa por causa de um erro, de um delito que o artista cometeu? Eu acredito que a gente consegue separar o artista, a obra, o que ele fez é incontestável. Agora, na minha opinião, se realmente tivesse sido provado algo desse tipo, eu ficaria decepcionado, literalmente, porque assim, você não espera. Justamente. E eu já assisti esse documentário e é tipo assim, você observa, a pessoa quando ela é molestada, cara, a pessoa não consegue nem falar direito. O cara chora, o cara se emociona, os caras ficam sorrindo o tempo todo. Aí você observa que é uma história montada. Você olha pros caras, você vê que os caras estão tipo assim, titubeando. Outra coisa, o cara lá, que eu esqueci o nome lá, é Dan Whitman, o cara que tá organizando a parada toda. O cara tá em processo por pedofilia, pô. Aí é uma coisa que... E aí aquela repórter, jornalista Oprah, ela, tipo assim, eles entraram em junção pra quê? Pra desviar a atenção do cara, porque assim, lá nos Estados Unidos tá tendo uma modinha, tipo assim, vamos acusar aqui fulano de tal de molestamento. Hollywood tá com essa parada assassinato toda, de entendeu? reputações. Tipo assim, então aproveitar essa deixa, como esse ano, agora em junho, vai fazer 10 anos que o Michael Jackson faleceu. Então assim, vai ser uma coisa assim, nossa, todo mundo vai aproveitar isso aí pra vender disco, pra entrevista. É um ano de boom. A Sony Music investiu milhões no nome do Michael Jackson. Então assim, o cara me molestou, eu fui lá, os dois foram testemunha de defesa pro cara e agora 10 anos depois eu venho dizer, não, o cara me molestou. Então assim, eu prefiro acreditar na justiça que inocentou o cara de 14 acusações e não conseguiram provar nada. O Michael Jackson teve que se despir para poder provar, gente, eu não molestei ninguém, foi examinado. E aí 10 anos depois da morte do cara, os caras 30 anos depois, eu fui testemunho de defesa no julgamento do cara e eu chego agora, sabe? São coisas que a gente tem que pensar, não é tipo assim, eu não tô falando só como fã, é analisar. Tipo, pô, teve tanto tempo pra te falar isso, o cara tava vivo, foi o que o Macaulay Culkin falou, o Aaron Carter, que também viveu com o Michael Jackson, teve seus momentos com o Michael Jackson. Cara, por que vocês não falaram isso quando o cara tava vivo? Geralmente quando alguém confessa, desabafa que foi molestado, vem uma legião atrás dizendo eu também. Mas o João de Deus é um exemplo. Foram mais de 300 mulheres, porque uma teve coragem de falar. Então assim, tem muito tempo pra essa galera ter dito, né? Assim, aí chega esses dois e foi molestado, não apareceu mais ninguém. O Jordan Chandler, de 93, quando o Michael Jackson faleceu, ele veio, deu uma entrevista e falou que ele foi forçado a fazer aquilo só para arrancar dinheiro. E o pai dele, 3 meses depois, ele se suicidou. Então assim, a vida, o Michael Jackson, a única coisa que eu também não posso julgá-lo, né? Porque ele tinha esse comportamento com criança, ele gostava de criança, mas assim, foi um erro muito grande na carreira dele, porque essas pessoas se aproveitaram da fragilidade que ele tinha. Ele era uma pessoa muito frágil, pô. Era um cara meio que louco, assim, meio assim, não tinha, ele era um adulto com a cabeça de menino, entendeu? Ele achava que ele era uma criança de 7 anos. Então assim, muita gente se aproveitou disso pra arrancar dinheiro, a própria família, pô. Jamilson, eu espero que se eu fizer uma coisa muito hedionda, você me defenda desse jeito, que aí a imprensa não vai encher meu saco. Mas olha, é interessante o seu ponto de vista, porque é legalista. Aprovaram, absolveram o cara, então o cara é inocente. É inocente, até a Madonna falou isso.
A justiça tá dizendo, então eu acho que a guerra foi vencida bem aí por conta. Até o WikiLeaks, né, revelou um documento e tal, de que ele era inocente, enfim, isso aconteceu. Tranquilão. Mas deixa eu falar com a Thalia. Thalia, e o fuso horário, lá é o quê? 12 horas diferente ou 11 horas, alguma coisa assim, né? Aproximadamente 9. 9 horas de diferença. 9 horas de diferença. Aí como é que você fazia pra... Papai, me transfere aquele negocinho e tal. Tinha uma dificuldade nisso aí, não tinha não? Nossa, era difícil até de falar com a agência mãe. Na verdade, o contato com a família é bem mínimo. O contato que eu tinha mais era com a minha agência mãe, com a Tatiana. Falava mais com ela até do que com os meus pais. Porque se acontecesse alguma coisa, eu não queria preocupar logo os meus pais imediatamente. Eu precisava falar com minha agência resolvia. Então, tudo bem. Mas quando eu tinha que falar com eles, eu acredito que praticamente meia-noite. Aí a diferença de 9 horas, eu tinha que calcular tudinho para que eu falasse no horário certo, que eles estivessem acordados, de bom humor. De tarde. No microfone, Tati. Microfone, meu bem. Desculpa. De tarde, nossa tarde, ela estava dormindo lá e quando a gente ia dormir, ela estava amanhecendo. Então a gente tinha que se equilibrar, né? E ela falava muito comigo por causa disso. Tinha que dar satisfação, falar o que estava acontecendo. E é o que ela disse, quando tivesse problema. É aquela coisa, né? O teu filho tá fora. Mãe, quebrei a unha. A mãe desesperada vai te dizer, mãe, amputei o dedo. Então, conversa antes com a agência pra gente tentar dizer que, olha, não foi o dedo, foi a unha, né? Então, tudo, ela não teve nenhum problema. Quero frisar isso. Mas tinha situações, por exemplo, ela pegou um Uber no começo e o Uber não falava inglês, ela também não falava inglês, ele falava hindi com ela e ele errou o caminho, ele passou mal, ela entrou. O cara do Uber passou mal? Exatamente. E mas aí ela... Nossa, foi um dia excepcional. Você tava no táxi do Borat, assim, uma coisa assim. Exatamente. Uma pegadinha, eu acho né? que foi... Nossa, eu parei e falei assim, vamos lá, meu Deus, me dá uma luz. Não, é engraçado que ela ficou chateada comigo, depois eu fui saber, porque tipo... Poxa, eu tava desesperada e a Tati foi fria. Não fui fria. Eu não podia desesperar ela, eu tinha que me manter calma. Faça isso, faça aquilo, não entre em desespero, avisa fulano, a ciclano, estamos aqui. Ela foi, fez, e aí acho que depois ela percebeu, não, Tati não podia se desesperar junto comigo. Mas eu fiquei, quando a gente terminava de falar com ela, a gente ficava, meu Deus, a bichinha tá sozinha. Mas com ela, mantinha a linha, né? Então eram esses desesperos que a gente tinha que ficar, e não importa a hora. Ligou, eu tenho que acordar, tenho que atender, porque, né, tem que dar auxílio. Mas como é que foi essa história? Você pegou pra... O que foi que aconteceu? Narra aí. Então, eu tinha acabado de terminar um dia de trabalho, sem trocas de roupa, que é o comum, aí você já sai... Você já sai assim, cansada, querendo ir pra casa. Desodorante antitranspirante 48 horas. E aí você já chega, sai do serviço louca pra chegar em casa e você vai ter que enfrentar mais 2 horas de tráfego. Mas aí você já vai, essas 2 horas eu aproveito no Uber, tiro um cochilo, ou aproveito pra conversar ou ver a rede social. Coisa que não deu pra fazer com esse cara de jeito nenhum. Com ele não deu, exatamente. E nesse dia eu chamei o Uber e ele chegou, eu já percebi que ele não falava inglês, porque quando eu cumprimentei ele não respondeu. E a gente foi. E aí eu comecei a perceber que ele não estava bem. Ele estava começando a reclamar um pouco, tossir. Então ele virou e começou a falar hindi comigo. E eu comecei a dizer, não consigo lhe entender. E ele falou, e ele tava tentando me explicar que ele tava passando mal. Tô morrendo. Que ele tava passando mal, que eu precisava pedir outro Uber. Pede outro que eu vou aqui. Exatamente. Só que ele só parou no meio do nada de uma cidade que eu não conhecia. De uma outra cidade? Sim. Porque eram 2 horas de distância. Que loucura! Em uma cidade que eu não conhecia, com uma pessoa que não falava o idioma que eu conhecia. Foi desesperador, mas a gente conseguiu contornar. Eu pedi pra ele falar com alguém que conversasse em inglês. Você ligou pro PML, vem buscar, que ele já tá aqui nas últimas. E ele tava bem ruim mesmo. Então eu consegui trocar de Uber e consegui chegar em casa, mas até que isso acontecesse foi complicado.
Mas você não pediu, assim, sei lá, fez nenhum exame depois pra saber se é uma tuberculose, algum negócio assim? Cara louco! Morrendo assim pelas tabelas. Mas, Thalia, outra coisa que eu quero perguntar pra você, qual foi a cidade que você ficou lá morando? Eu fiquei próximo a New Delhi, uma cidade, um bairro praticamente chamado Noida, que me acolheu muito bem. E lá o 4G é bom? As coisas funcionam? É diferente a realidade? Depende. Depende do que você fala especificamente. Eu tive alguns problemas com a internet, porque realmente não é de boa qualidade, mas estou acostumada. Eu moro em São Luís do Maranhão, então a internet também não é tão boa. Mas 1 bilhão de pessoas não tem como dividir o sinal pra todo mundo, né não? É verdade. Não tem como dividir espaço, quem dirá a internet. E você morava lá com quem? Morava com 9 modelos de vários lugares do mundo. Mesmo? Exatamente. Quem era a sua amiguinha lá? Qual era o grupinho de WhatsApp de vocês? Quem eram as manas? Nós temos um grupo de WhatsApp muito engraçado. Modelos que parecem indianas. Indian Models. Ai, quem dera que fosse. Quem eram suas parceironas? Eu tenho uma amiga que vai ficar pra vida toda. Minha amiga brasileira, Marcela. Mas eu tenho uma amiga... Ela é de onde, a brasileira? Brasília, da capital. Eu fiz uma amiga da Sérvia, Diana, que sempre reclamava da maneira que eu pronuncio o nome dela, mas eu não consigo. Mas ela fala inglês? Sim, inglês. Sim. Todos se comunicam em inglês. É a linguagem universal, então a gente tem que se adequar. Minha amiga da Lituânia, Mariana. Lituânia? Exatamente. Lituânia é na África ou na Ásia? Me parece. Não, Lituânia, se eu não me engano, é na Ásia também. Lituânia é lá na Ásia. Se eu não me engano. Era. Eu acredito que mudou. Tanto é que ela vai precisar tirar um visto porque foi pra Europa. Naquela história. Parte ali. Exatamente. Tem aquele conflito ali. Minha amiga russa, Sânica. Nossa, eu conheci tanta gente. Lembrando assim, é tão bom. Mas as ucranianas não são amigas. Mas eu fiz uma amiga ucraniana, Alexandra. Mas a ucraniana é cagueta? É o capeta? O que é? Querem matar os outros? Como é que é? No microfone, Tati, meu amor. Elas são frias e calculistas, as ucranianas. Elas são... As russas também. Porque é o seguinte, a Rússia... Você tá falando que o povo lá é canalha? É um estilo canalha. O povo desgraçado, mas o que foi? Exatamente. Não são não. Ela assim, como lá tem muita gente bonita, muita, a demanda é muito grande. Então elas se vendem muito barato. Se vendem, que eu falo é o seguinte, pro mercado de modelos, veja bem. Elas se vendem muito barato e elas não têm pena de ninguém, elas passam por cima friamente. Né? Elas não são amigas. Sem escrúpulos. Sem escrúpulos. Elas provocam situações no alojamento que, sabe, cria inimizade, mas também elas não gostam de banho. Elas são porcas. Vamos ligar pra embaixada da Rússia pra falar desses elogios que você tá fazendo. As ucranianas e as russas são as mais bonitas, mas em compensação não vale uma cibalena fora da validade. Atenção, embaixada russa. Exatamente. Esse é o mercado. Mas outra coisa, Thalia, porque você é uma menina muito bem criada, dá pra ver pelo cuidado que seu pai tem com você, que sua família tem e tal. E vivendo sozinha assim, com tanta gente, sei lá, de outras culturas, tinha algum conflito? Tinha alguma coisa que você não fazia, por exemplo? Tinha alguma coisa que você se preservava, que outras meninas faziam? Tipo, como é que era essa parada? Você via a sombra da sua família assim ao seu lado lá? Então, meu pai tá bem aqui do meu lado. Mas, não, eu não tive problemas em relação a isso, porque quando a gente sai daqui, a gente já sai sabendo que nós vamos ter que cuidar de nós mesmos. Eu sempre vivi com os meus pais, então, desde o meu café da manhã até a minha janta, eu sempre tive prontinho pra mim. Então, indo pra lá, eu sabia que eu ia ter que acordar, preparar meu café, preparar meu almoço, preparar minha janta, e foi um desafio. Pra mim, era diferente porque eu tenho esse costume de fazer almoço, fazer janta. As meninas não faziam. Então eu ficava assim, como é que essa criatura se sustenta se não faz o almoço, a janta, faz uma salada ou um chá, ou come um saco de amendoim e pronto. Pra mim era difícil, elas me chamavam de esposa. Porque eu só vivia na cozinha, cozinhando. Eu sempre cozinhava, sempre estava cozinhando. Mas é bom, né, meu irmão? Exatamente, a gente come muito,
Isso aí que eu queria saber, porque assim, se for uma república no Brasil... Perto do microfone, Davi. Se for uma república no Brasil, assim, você já tem confusão. Quem que lava, quem que não lavou a louça, quem que não limpou, não sei o quê. Então como é que é essa comunicação de vocês, assim, pra não, mas isso você tá falando da Ucrânia, não é do Brasil. No Brasil não tem gente assim, não tem gente porca. A gente porca no Brasil. Jamais. Não. Só apenas uma suposição. Isso é na Ucrânia e na Rússia. Aqui só tem nego legal. Vamos apenas supor. Exatamente. Como é que era esse lance pra vocês se comunicarem, assim, todo mundo? Então, eu fiz uma amizade com uma russa e, como é sabido, os russos são um pouquinho complicados, são agressivos. Ixi! E muita vodka. Nossa, gente, eu me acabava de rir porque eu achava engraçado como ela, a minha amiga Sânica, se irritava com tanta facilidade. Ela acordava e encontrava, podia ser 2 xícaras e uma colher na pia. Nossa senhora, era uma confusão. Foto no grupo, reclamação, multa, por favor, eu não aguento essas porcas nessa casa, eu não quero mais ficar aqui. E era todo um trabalho para acalmar ela, para explicar que aquilo ali em 2 minutos se resolvia. Mas tinha, sim, conflito. Eu sou suspeita para falar de mim mesma porque eu sou um pouquinho zangada. É brabo mesmo? Qual é o teu signo? Sou geminiana. Ixi, custo credo. Eu sou um pouquinho zangada, mas eu não tive problemas porque eu sempre queria apaziguar as meninas, porque sempre estava tendo confusão, nesse meio tem muito drama em relação a tudo, até porque viver entre mulheres é complicado. E com essa pressão de corpo, academia, alimentação, e vai estressando, e aí uma hora explode. E uma casa com 10 meninas de 18 a 22 anos, a mais velha eu acredito que tinha 27 e não aparentava ter mentalmente. Então tinha assim, momentos em que tinha um conflito e que eu tinha que ir num quarto e falar: o que é isso? Você tá agindo como criança? E no outro dava quarto esporro mesmo, eu tinha que fazer porque eu achava ridículo. Rapaz, Maranhão foi lá na cascaria na Índia, bicho. Era exatamente. Numa boa a gente se cria, vai pra qualquer lugar do mundo, né? Se vira até na Índia. Entendeu? Com certeza. Eu imagino. Thalia Prachedes aqui no programa De Repente, modelo internacional, conversando com a gente, né? Falando dessa convivência, deste universo paralelo das modelos. E pra você ver, né? Como a Ucrânia tá bem, a Rússia, a galera lá tá ótima. E você aí fazendo abacate, fritando ovo, meu irmão, aí, as modelos internacionais estão do mesmo jeito. Você trabalha Chanel e tem que aguentar as porquices lá da mulher. Mas enfim, Davi, me responde uma parada. Eu quero falar sobre o seu trabalho agora de criação, ilustração, desenho e Bora. Tal. É porque o povo confunde muito designer com ilustrador e enfim, essa história toda. E para as pessoas que fazem curso no Gracon, na Microlins, isso fica mais confuso ainda. Porque o cara quer fazer a parada e já quer sair, entendeu? Desenhando pica-pau, essas coisas assim. As pessoas não têm noção dessa profundidade artística. Eu quero que você explique com toda a paixão que você tem pelo que você faz, o seu trabalho. A ilustração, ela tipo assim, você pensa numa composição, né? Então, não é um desenho isolado, você pensa numa composição. Eu até trouxe vários aqui. É tipo um bloquinho, que é aquele bloquinho que a gente faz na escola, que vai, o caderninho que vai, o bichinho vai pulando? Não, por exemplo, você pensa num desenho isolado, a ilustração ela vai pensar em cenário, vai pensar em letreiro. Tá. Então é uma composiçãozinha, né? Pensar no personagem, nos personagens e no que envolve ele ali. Então é mais ou menos isso. O que eu trabalho é com ilustração manual mesmo, né? Então é um processo que é demorado. Leva aqui umas 5, 6 horas para fazer um desenho, por exemplo, numa folha de A4, entendeu? Porque com aquarela você tem que esperar cada camada de tinta secar, né? E tem a finalização. Tem primeiro o processo de você pensar como é que vai ficar a composição no papel. Onde é que vai ficar o personagem, onde é que vai ficar o cenário, onde é que vai ficar letreiro, se tiver. Aí a fase do lápis. Depois disso, finaliza o desenho, aperfeiçoa, finalização com nanquim. Depois passa para as cores, aí... Isso que eu acho massa é tipo pegar as cores brutas, misturar ali pra poder chegar em outra e você vai brincando. É uma coisa que é um trampo, mas é uma terapia também, porque você fica tão focado nas decisões que você tem que tomar ali e que você esquece do mundo e qualquer erro pode ser fatal. Pintou fora do negócio, meu amigo, já era. Você estraga o desenho inteiro. Mas agora a pergunta de um ignorante, porque as pessoas perguntam assim. Imagina. Tipo assim, você aí fala, ele é ilustrador, mas desenha o quê? Tipo assim, você trabalha... Veja bem. Olha, essa que é a pergunta, entendeu? Essa que sua mãe faz pra você. Não faz. Você é ilustrador de quê? Entendeu? Cara, é uma área, como todas as outras eu acho, né? Que você tem que se dedicar muito pra se aperfeiçoar e, enfim.
a experiência vai deixando o seu trabalho mais pronto, né? Então, assim, como eu tenho várias frentes de atuação, a ilustração não é uma coisa que eu me dedique 100%. Mas se você quiser viver disso, você tem que se entregar total. Por exemplo, eu nunca fiz nenhum curso. Então você tem que se aperfeiçoar, estudar mesmo, anatomia, estudar tudo, para poder se aperfeiçoar e se tornar um profissional realmente completo. Mas como eu sou professor também, trabalho no Volts, trabalho em vários lugares ao mesmo tempo, porque a gente tem que se virar, não é mesmo? A ilustração, ela foi aparecendo na minha vida assim, meio que à força. Eu não planejei, eu era um hobby isso aqui, cara. Isso que é louco. E foi por causa das redes sociais, porque eu participei de um desafio na internet lá em 2016, que é o Inktober, que é um desafio que os caras de ilustradores no mundo todo, né? Que aí você tem que fazer uma ilustração manual por dia, ou seja, tem que ser ilustração no papel mesmo, com tinta. Mas tem que ser uma por dia. E aí isso acaba trazendo uma repercussão. A galera começou a comentar lá assim, esse eu quero, hein? Quanto é que é esse? Eu quero, tal. E aí eu fui prestando atenção naquilo, falei, cara, dá pra... assim, olha... Dá pra trabalhar com isso. Aham. E aí fui além de passar o rodo na galera, dá pra fazer alguma coisa com o desenho, né? Essa parte eu não sei muito bem. Não? E aí eu fui fazendo os prints. Você não faz um desenho pra dar uma impressionada? Olha o que eu desenho. Não, a galera encomenda. A pessoa querendo complicar minhas mãos fizeram isso. A pessoa querendo complicar o entrevistado. As pessoas encomendam para isso, com este fim. No inbox, né? Sim, entendeu? Saquei. É assédio? Assédio pro artista? Não. As pessoas encomendam pra poder agradar seus crushes, seus respectivos crushes. Entendi. Entendeu? Pensei que era você. Eu mesmo, não faço isso, jamais. Negócio de vou desenhar aqui a pessoa pra poder flertar, não, jamais. Eu também não uso o rádio pra isso. Nunca vou usar o rádio pra ir tocar música pra essa mulher. Jamais, entendeu? Nunca faria isso. Pois é, e a partir disso foi rolando. As encomendas e tudo. Mas assim, pra alimentar o feed, né? Você sabe como é que é, né? Você tem que trabalhar com coisas que estão mais em evidência. Isso ajuda muito. Por exemplo, desenhos de uma série que tá bombando, desenho de Game of Thrones, Vingadores e tal. São coisas que eu tô consumindo, que eu tô gostando, então eu ilustro e jogo na internet porque eu sei que a repercussão é maior. Agora, já as encomendas, tipo assim, que são pessoais, eu não posto porque são muito pessoais, não interessa, né, pra ninguém, assim. Mas tipo assim, teve alguma já muito meio estranha? Porque tem aquelas coisas de hentai, aquelas paradas assim, mas do submundo. Não, nada mais 18, nada mais 18, mas assim, já teve muita encomenda maluca, assim. Não, fala aí, pô, não tem problema. Você vai junções, assim, é porque assim, o cliente, veja bem. Me faz uma vaca, se você já tem algo assim? Uma vaca com boné, de skate, patins ao mesmo tempo, com cenário, com flores, com não sei o quê, flores dessa cor e dessa, entendeu? No trampo que é manual, você não tem como alterar. Então eu mando pro cliente assim, tá aqui, desse jeito é o esboço, você aprova. Depois disso, depois que começa as cores, não tem mais como mudar. No Illustrator o cara pode ter um Ctrl+Z, né? No papel não tem, então é bem mais complicado mesmo. Mas é uma coisa que é uma arte de resistência, beleza? Mas tipo assim, o cara compra... Porque hoje em dia é todo mundo digital, né? Então o cara que continua com tinta... O cara compra pra botar num quadro, o cara compra pra ficar pra ele pra presentear, pra botar em quadro. É massa porque é presente super original, diferente, né? Não sei, mas você não fica, você meio... Você tira foto de todos ou você é desapegado com... Sou desapegadíssimo. Você não quer ver nunca mais? Não é que eu não quero ver nunca mais. Depositou, não quero mais saber. Tem uns que eu gosto muito, né? Mas, assim, eu quero que eles fiquem nas paredes das pessoas. Eu não quero que eles fiquem presos lá em casa numa pasta, entendeu? Quero que eles saiam. É isso que eu acho massa. Não é bonito, não é poético? Com a grana na conta fica tudo lindo, né? Quer nem saber como é que fez. Interessante, Davi. Mas você posta onde esse conteúdo? Eu posto no Instagram. No Instagram tem um só pra isso ou é o seu pessoal? É o meu só pra isso. Eu tô tentando humanizar um pouco mais a minha conta, colocando algumas fotos, né? Eu vi reclamações, Ou desenhos seus? Porque antes era só desenho. E agora tá rolando umas fotinhas, porque tem uns eventos do Volts também, né? Que acaba que ficava sem registro pra mim, porque eu não tenho um perfil de foto. Então eu tô colocando as coisas também que acontecem. Dá pra dar uma humanizada, pra aparecer a cara da pessoa ali, eu acho legal também. Qual é o nome do arroba? Coelho Dave, D-A-V-E. Coelho Dave, aí você coloca lá só os desenhos, por enquanto. Já tá entrando umas fotinhos também. Aos poucos. Pequenos lançamentos. É mesmo? Sutis. O desenho tem mais like, não tem? Chorando ao vivo na rádio. Eu tô só perguntando, então. Acho que tá bem equilibrado. Eu entendi. Daqui a pouco eu vou falar os piores filmes brasileiros. Você tem coragem? Você vai fazer a crítica... Os melhores? Moleque T doido, você vai fazer essa crítica real? Vamos falar. Bora, quantas estrelas merece o Moleque T doido? Daqui a pouco você vai dizer. Tá, beleza. Jamilson Jackson, cara, que honra ter você aqui. Mas seguinte, Jamilson, me conta uma parada. Você
por ser fã do Michael Jackson e ter uma personalidade própria como artista, acho que você deve ser muito noiado com esse negócio de coreografia, de som, porque ele era fresco com isso, não era? Sim, sim. Como é que você faz quando você vai fazer suas apresentações? Eu já fazia isso já muito tempo atrás, tipo, eu tinha 10 anos de idade. E hoje em dia a gente se reúne com um grupo de dançarinos e tipo, vamos supor que tenha uma apresentação agora no fim de semana, a gente tipo fica 3, 4, 5, 6 horas direto estudando, ensaiando, assim. Pra quem dança, né, pra quem gosta de dançar, você tem que fazer aquele movimento, determinado movimento várias vezes, tipo um movimento só, repetidamente até encaixar. Isso leva muito tempo, 6 horas por dia, tipo 3 vezes na semana ensaiando direto, pra poder ficar mais ou menos que quando eu vejo ainda não acho que tá legal. Tipo assim, é muita exigência, muita perseverança, morrer de cansado, é como se fosse algo que é como eu sempre digo que cantar e dançar são coisas que vêm de dentro de você. Eu não, muita gente já me perguntou assim, cara, me ensina a cantar. Não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Mas quem foi o estúpido que pediu isso? Já assim? Várias vezes. Me ensina a cantar. Já me fizeram essa proposta e eu, cara, não vou conseguir te ensinar porque eu nasci com isso. Eu vim de uma família de músicos, de cantores, instrumentistas, então eu já nasci com esse dom. Não vou conseguir passar aquilo que praticamente nasceu comigo. Eu posso dar orientação. Tipo, o cara tá querendo cantar, tá querendo dançar, eu posso dar algumas orientações, mas tem gente que já chega, não, eu quero cantar igual você. Não tem condição, não vou conseguir. Pede pra Satã, faz um pacto aí, sei lá, rola talvez, né? Assim não tem condição, não tem condição. Mas é porque, tipo assim, quando pede pra ele, Danilo, como é que você faz na rádio? Só fecha o olho que eu vou te fazer como é que é. Eu saio correndo. Tipo assim, eu deixo a pessoa lá esperando. Porque assim, as pessoas são inconvenientes às vezes. Mas enfim, a gente vai levando. Acho que o público, né, por mais que às vezes traga esse encargo, mas é o que sustenta a parada, o que rola. Mas, Gemelson, você tá tocando onde? Fora dos eventos particulares? Você tá fazendo aí alguns eventos e tal. Eu faço. Abertos, né? Sim. Eu faço as casas que tem aqui, eu faço o Velho John. Qual dia no Velho John? Dia de sexta. Tem Talking Blues no nosso canto. Hoje em dia eu vou te falar uma verdade. Hoje em dia eu vivo mais de eventos. Não muito assim de casas de show. Mais viagens também. Faço mais viagens do que tocar em algumas casas de shows que tem aqui. Faço mais casamento. Muita viagem. Tem muita viagem. Tipo, interior do estado, fora do estado, a gente já rodou muito fora do estado. Em casas de show assim, aqui o mercado aqui ainda não abriu tanto, porque aqui as casas de rock bem poucas, são poucas casas que tem. E pra te falar a verdade, de 10 anos pra cá, o mercado em São Luís era meio rotulado, era tipo, só se tocava sertanejo, era o arrocha, era o forró e o rock and roll, aquele rock and roll pesado. Não se tocava música pop nessa época, ninguém acreditava em música pop. E aí foi quando a gente teve essa ideia, né, de tocar as músicas do Michael e aí misturar com tudo que rolou na década de 80, década de 90. E quando surgiu esses novos artistas, o Justin Timberlake, o Bruno Mars, até o Justin Bieber, a gente começou a colocar no repertório. Porque eu gosto muito daquela sonoridade, entendeu? Tem muito a ver comigo. E aí foi que o mercado pop começou a se abrir aqui dentro de São Luís, porque não tinha. A gente não tinha mercado para tocar esse tipo de música aqui. Há 10 anos atrás, para você tocar esse tipo de música, o cara te chamava de louco. Vai ficar louco, tu não vai ganhar nada com isso aí. Tu vai morrer na praia.
Mas aí a gente bateu na tecla e deu certo, cara. Morrer na praia, mas comeu uma peixada de 300 pau, né? Não! Lá em São José de Ribamar. Jamilson, cara, eu vou fazer que nem os caras que te pedem, mas, pô, ensina a cantar aí. Só a palhinha no escuro aí, vai. Não, só uma. Caraca, só pra encerrar a sua noite. Só uma pra te enjoar, vai. Qualquer uma, tipo. Qualquer uma, canta Bom Barquinho que tá bom. Você gosta de Bom Barquinho? Deixa nós passar. Pepe Júnior canta no final quando ele tá bêbado. Ele canta Bom Barquinho, deixa nós passar. Vamos lá, vou fazer. Pode ser Human Nature. Ah, essa é linda. Vamos lá. Looking out across the nighttime, sleeping with a sleep as I, yeah. To hear her voice shake my window, a sweet seducing sighs, then face say why? I tell her that is human nature, why does me do it that way? If I say why? Tell her that is human nature, why does me do it that way? I like living this way. Pô, que lindo, bicho, que lindo. O Michael não fez nada, ele é inocente, porra. Vamos fazer um negócio bonito desse. Não tem como o cara ser depravado, né? Não, mas foi lindo, sério mesmo, foi excelente. Pô, Jamilson, muito obrigado pela sua presença, cara. Eu sei que o dia é muito cansativo, mas valeuzão pela sua presença. Vamos tocar daqui a pouco as músicas do Jamilson aí que estão na internet. Como é que faz pra saber tua agenda? Arroba Jamilson.Jackson. Instagram, Facebook, Jamilson.Jackson. E a agendona lotada final de semana até fechar a tampa. O mês inteiro. Pô, que massa, cara. Amém, Jesus. Amém, espírito do Michael. Foi embora, mas deixou a galera pra ganhar dinheiro junto com ele, né? Pô, Jamilson, obrigado. Então vamos repetir a agenda pra pessoal, né, que puder acompanhar? Quarta tem Shoptime ali no Shopping Rio Nil. Sexta-feira tem Talking Blues. E o resto é casamento. Não, claro, mas então pra você que tá aí em todo o Maranhão que quer curtir o Jamilson, ele dá esse privilégio de você acompanhar como é que funciona mais ou menos a apresentação dele. Então, na quarta-feira, lá no Shoptime. Do Shoptime, lá do Rio Anil Shop. E você tem também na sexta-feira lá no Velho John Music Pub, ali na Avenida dos Holandeses, ali perto da Caixa d'Água, ali já no final, perto da rotatória. Pô, que maravilha, Jamilson. Obrigadão pela sua presença. Cara, eu que agradeço pelo carinho, pela oportunidade de estar sempre com você aqui. Maravilha. Você não é tímido, não. Você não é tímido. No palco os caras viram um monstro. Deixa eu conversar. Thalia Prachetes. Thalia, você estudou onde aqui em São Luís? Quando você tava no ensino médio, ensino fundamental e tal? Eu estudei em várias instituições. O início da minha infância eu estudei em colégio particular, no restante eu estudei em colégios estaduais. Foi mesmo? Foi onde? Fui na bagunça. Foi onde? Conta aí. Eu estudei no Bajanas Lobão, lá atrás. Eita! Sim. Tem uma galera que me conhece de lá e sabe da minha reputação. Você tirava foto de fardinha, essas coisas? Não, porque tinha que me esconder porque bagunçava muito, né?